que havia começado um grupo de logoterapia para ex-criminosos. Abre aspas. Somos 27 e os mais novos estão permanecendo fora da prisão graças à força solidária do grupo inicial. Só um voltou e agora já está livre. Fecha aspas. Quanto ao conceito de culpa coletiva, penso que é totalmente injustificado responsabilizar uma pessoa pelo comportamento de outra ou de um grupo de pessoas. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, não canso de argumentar publicamente contra o conceito de culpa coletiva. Às vezes, no entanto, é necessária uma boa quantidade de truques didáticos para afastar as pessoas das suas superstições. Uma mulher americana uma vez me lançou uma crítica. Como é que o senhor consegue escrever livros em alemão se é a língua de Adolf Hitler? Em resposta, perguntei a ela se usava facas em sua cozinha. Quando respondeu que sim, mostrei-me espantado e chocado e exclamei, como a senhora consegue usar facas se tantos assassinos já as usaram para apunhalar e matar suas vítimas? Então ela desistiu de me criticar por escrever livros em alemão. O terceiro aspecto da tríade trágica diz respeito à morte, porém, ele diz respeito à vida também, porque sempre cada um dos instantes de que a vida é feita está morrendo, e aquele instante nunca mais voltará. Mas, porventura, não é essa transitoriedade algo que nos estimula e desafia a fazer o melhor uso possível de cada momento de nossa vida? Certamente que sim, e daí surge meu imperativo. Viva como se você estivesse vivendo pela segunda vez e como se tivesse agido tão errado na primeira vez como está por agir agora. Na verdade, as oportunidades de agir de modo apropriado, as potencialidades para realizar um sentido são afetadas pela irreversibilidade de nossa vida. Mas também as potencialidades isoladamente são afetadas por esse fato. Porque tão logo usamos uma oportunidade e realizamos um sentido potencial, isso está feito de uma vez por todas. Já o salvamos para o passado, onde foi entregue e depositado em segurança. No passado, nada fica irremediavelmente perdido, mas, ao contrário, tudo é irreversivelmente estocado e entesourado. Sem dúvida, as pessoas tendem a ver somente os campos desnudos da transitoriedade, mas ignoram e esquecem os celeiros repletos do passado, em que mantém guardada a colheita de sua vida, as ações feitas, os amores amados e, não menos importantes, os sofrimentos enfrentados com coragem e dignidade. A partir disso, se pode ver que não há razão para ter pena de pessoas velhas. Em vez disso, as pessoas jovens deveriam invejá-las. É verdade que os velhos já não têm oportunidades nem possibilidades no futuro, mas eles têm mais do que isso. Em vez de possibilidades no futuro, eles têm realidades no passado, as potencialidades que efetivaram, os sentidos que realizaram, os valores que viveram. E nada nem ninguém podem remover jamais seu patrimônio do passado. Em vista da possibilidade de encontrar sentido no sofrimento, o sentido da vida passa a ser algo incondicional, ao menos potencialmente. Esse sentido incondicional, no entanto, encontra paralelo no valor incondicional que cada pessoa, sem exceção, possui. E é isso que garante o fato indelével da dignidade humana. Assim como a vida permanece potencialmente significativa em quaisquer circunstâncias, mesmo as mais miseráveis, também o valor de cada pessoa, sem exceção, a acompanha, e o faz porque está baseado nos valores que a pessoa já realizou no passado. Não está subordinado à utilidade que a pessoa possa ter ou não no presente. Mais concretamente, essa utilidade é normalmente definida em termos de funcionamento para o benefício da sociedade. Mas a sociedade de hoje se caracteriza pela orientação do sucesso pessoal e, consequentemente, adora as pessoas bem-sucedidas e felizes. Em particular, adora os jovens. Praticamente ignora o valor de todos os que são diferentes e, ao fazê-lo, apaga a decisiva diferença entre ter valor no sentido de dignidade e ter valor no sentido de utilidade. Se não se está consciente dessa diferença, mas se considera que o valor de um indivíduo nasce apenas da sua utilidade atual, neste caso, acreditem-me, é apenas por incoerência pessoal que não se advoga a eutanásia na linha do programa de Hitler, isto é, matar por piedade todos aqueles que perderam sua utilidade social.
seja devido à idade avançada, doença incurável, deterioração mental ou outra deficiência qualquer. Confundir a dignidade do ser humano com mera utilidade surge de uma confusão conceitual que, por sua vez, pode ser atribuída em suas origens ao niilismo contemporâneo transmitido em muitas universidades e tratamentos psicanalíticos. Mesmo no treinamento de psicoterapeutas pode ocorrer tal doutrinação. O niilismo não afirma que não existe nada, mas afirma que tudo é desprovido de sentido. E George A. Sargent estava certo quando promulgou o conceito de falta de sentido aprendida. Ele mesmo se lembrava de um terapeuta que disse: George, você deve compreender que o mundo é uma piada. Não há justiça, tudo é acaso. Só quando você compreender isso vai perceber como é tolo levar-se a si mesmo a sério. Não há um propósito elevado no universo. O universo é, simplesmente. Não há sentido particular na decisão que você tomar hoje com relação a como agir. Não devemos generalizar uma crítica dessas. Em princípio, o treinamento é indispensável, mas, neste caso, os terapeutas deveriam ver como sua a tarefa de imunizar os treinados contra o niilismo, em vez de inoculá-los com o cinismo, que constitui um mecanismo de defesa contra seu próprio niilismo. Os logoterapeutas podem até mesmo aceitar algumas das condições de treinamento e licenciamento estipuladas pelas outras escolas de psicoterapia. Em outras palavras, podemos uivar junto com os lobos se for necessário. Ao fazê-lo, porém, deveríamos ser, e quero colocar o máximo de ênfase nisto, uma ovelha em pele de lobo. Não há necessidade de trair o conceito básico de ser humano e os princípios da filosofia de vida inerentes à logoterapia. Essa lealdade não é difícil de manter, tendo em vista o fato de que, como Elizabeth Lucas ressaltou certa vez, ao longo da história da psicoterapia, jamais existiu uma escola tão pouco dogmática como a logoterapia. A logoterapia não é imposta aos interessados em psicoterapia. Não é comparável a um bazar oriental, mas a um supermercado. No primeiro, o freguês é convencido a comprar algo. Neste último, são-lhe mostradas e oferecidas várias coisas, das quais ele pode pegar as que considerar valiosas e úteis. No primeiro Congresso Mundial de Logoterapia, San Diego, Califórnia, 6 a 8 de novembro de 1980, argumentei não somente pela reumanização da psicoterapia, mas também pelo que chamei de desguruficação da logoterapia. Meu interesse não está em criar papagaios que reproduzam a voz do mestre, mas em passar a tocha acesa para os espíritos independentes e inventivos, inovadores e criativos. Sigmund Freud afirmou em certa ocasião: imaginemos que alguém coloca determinado grupo de pessoas bastante diversificado numa mesma e uniforme situação de fome. Com o argumento da necessidade imperativa da fome, todas as diferenças individuais ficarão apagadas e em seu lugar aparecerá a expressão uniforme da mesma necessidade não satisfeita. Graças a Deus, Sigmund Freud não precisou conhecer os campos de concentração do lado de dentro. Seus objetos de estudo deitavam sobre divãs de pelúcia desenhados no estilo da cultura vitoriana e não na imundície de Auschwitz. Lá, as diferenças individuais não se apagaram, mas, ao contrário, as pessoas ficaram mais diferenciadas. Os indivíduos retiraram a máscara, tanto os porcos como os santos, e hoje não se precisa mais hesitar no uso da palavra santos. Basta pensar no padre Maximilian Kolbe, que foi deixado passando fome e finalmente assassinado através de uma injeção de ácido carbólico em Auschwitz e que, em 1983, foi canonizado. Você pode estar inclinado a acusar-me de invocar exemplos que são exceções à regra. Sed omnia preclara tan difficilia quam rara sunt. Mas tudo que é grande é tão difícil de compreender quanto de encontrar, conforme diz a última frase da Ética de Spinoza. Naturalmente, você pode perguntar se realmente precisamos referir-nos a santos. Não seria o suficiente referir-nos a pessoas decentes? É verdade que elas formam uma minoria, mas que isso sempre serão uma minoria. No entanto, vejo justamente neste ponto o maior desafio a que nos juntemos à minoria. Porque o mundo está numa situação ruim, porém,
Tudo vai piorar ainda mais se cada um de nós não fizer o melhor que puder. Portanto, fiquemos alerta em duplo sentido. Desde Auschwitz nós sabemos do que o ser humano é capaz, e desde Hiroshima nós sabemos o que está em jogo.